Eu acho que esse vento a favor do externo, em especial no curto prazo, pode ajudar a gente, dado que os preços dos ativos brasileiros estão muito depreciados e dado que a posição técnica dos ativos brasileiros está muito boa, né? Quer dizer, está todo mundo vendido, todo mundo muito negativo, né? Então, qualquer surpresa positiva, se houver, poderia fazer muito preço. O que eu acho que vai acontecer, o juro vai ficar mais alto, então a gente tem perseguido isso aqui, alguma coisa na América Latina aplicada, alguma coisa achando que os juros vão cair na América Latina, outros vão subir. Infelizmente, eu acho que o Brasil, eu acho que vai demorar mais tempo para ele ver um ciclo de queda de juros, né? Acho que não vai ser esse ano, e isso não vai ser bom para a Bolsa. Quando a gente fala de Brasil tá barato, quer dizer, tá barato num cenário no qual as coisas não explodam, né? No qual a gente não bata no muro, né? Quer dizer, a discussão é Brasil, será que o Brasil é um velho play, né? Quer dizer, tá muito barato ou será que é um velho trap? Olá pessoal, está começando mais uma entrevista do Market Makers aqui direto do LAIC, Latin America Investment Conference, o evento anual do Credit Suisse. Estamos aqui, Zona Sul de São Paulo, estúdio que bem legal, no pano de fundo a galera almoçando nesse momento. E eu tenho aqui comigo mais gestores que vão participar. A gente tenta aproveitar a turma do Rio de Janeiro, né? Não é sempre que eles estão aqui em São Paulo. Então casamos a agenda com esses dois gestores. O pessoal gosta muito deles, eu gosto muito de bater um papo com eles, são gestores mais especialistas em ações, mas acompanham o mercado de uma maneira global. Então eles conseguem trazer uma visão bem mais macro do mercado e não só apenas olhando para as teses. Do meu lado esquerdo, Carlos Eduardo Rocha, o Duda Rocha, da Alcan, e do meu lado direito, o Bruno Garcia, da Trust Investimentos. Dois gestores com uma grande bagagem de mercado, a gente já conversou até em outras encarnações e hoje a gente vai falar um pouco de como está a cabeça deles para o mercado em 2023 e como isso se reflete no portfólio deles. Pessoal, a gente tem aí um tempinho bom para falar, então queria gastar um minutinho só para vocês se apresentarem para a audiência do Market Makers. Acho difícil não conhecer, mas para quem não conhece, Dudinha, quem é você no mercado? Tá bom, primeiro prazer estar falando aqui com você, Thiago, palmeirense. Vitorioso aí, recente, o Bruno, que também, como eu, foi fundador aí da Trust, além de investidor, também toca uma empresa, que eu acho que também é bastante legal, dá um compromisso maior. Bom, eu sou o Duda Rocha, eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado, sou CEO e CIO da Ocan, que é uma empresa completa que investe no Brasil e no exterior, tem fundos multimercados, ações e também agora crédito, também, que já está crescendo, a gente já passou de 1 bi, a gente está com a próxima é de 12 bi sob gestão. Então, basicamente é isso, é um time muito experiente, são em geral ex-sócios da BTG, que formam aqui o time, e acho que tem uma pegada muito grande para performar em qualquer cenário, né? O cenário está difícil, está complicado, mas isso não nos assusta, porque o nosso cenário, mesmo em bolsa, é para performar em qualquer cenário. Boa, Duda. E você, Bruno, quem que é você no mercado? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando mais uma vez. Eu sou um gestor carioca, né? Sou sócio da Trust, que é uma gestora também carioca. A gente gere fundos de ações e multimercados, tem por volta de 15, 16 bilhões de reais. Um histórico bem legal, concordo com a cabeça do Duda, quer dizer, eu acho que o cenário a gente não escolhe, o cenário a gente tem que se adaptar a ele, né? Quer dizer, e a gente tenta fazer a melhor gestão possível, dado o cenário, apesar de achar que o cenário, acho que eu estou na ponta um pouco mais animada ou menos pessimista que vocês, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, mas concordo com o Duda, acho que um bom gestor tem que performar, ou tem que tentar performar em qualquer cenário. Bom, então deixa eu começar contigo, Bruno. Por que você está você se considera aí na ponta oposta do mercado? Só um contexto aí, né? A gente está aqui vários gestores falando e tem uma visão claramente consensual aí de, não um short Brasil, mas pelo menos uma certeza de que a gente deve viver anos medíocres, né? Talvez a gente ficar numa mediocridade por mais tempo do que deveria. E tem aí alguns riscos no caminho que podem tornar o cenário ainda mais difícil. Mas como está a sua cabeça aí? Então, eu tendo a concordar que o Brasil vai ter anos difíceis, né? Não estou discutindo isso, só acho que não vão ser tão difíceis quanto o mercado está prevendo, né? Em especial pelo impulso que vem do mercado externo, né? Quer dizer, a gente não é uma ilha, a gente é um país que faz parte de um mundo, né? A gente, sei lá, os ativos brasileiros devem ser 0,5% dos ativos mundiais, né? E eu acho que o que importa, né, o que acontece no mercado desenvolvido, Estados Unidos, Europa, China, impactam de uma forma relevante o Brasil, né? Quer dizer, eu acho que esse vento a favor do externo, em especial no curto prazo, pode ajudar a gente, dado que os preços dos ativos brasileiros estão muito depreciados, né? E dado que a posição técnica dos ativos brasileiros está muito boa, né? Quer dizer, está todo mundo vendido, todo mundo muito negativo, né? Então, qualquer surpresa positiva, se houver, poderia fazer muito preço, né?
E aí a gente, para falar um pouco mais de cenários, eu começaria sempre com o cenário lá de fora, explicando por que eu acho que o cenário no curto prazo lá fora deu uma melhorada, né, e como é que isso pode fazer com que o Brasil continue tendo esse movimento positivo que acho que está surpreendendo as pessoas nesse começo de ano, né? Quer dizer, acho que as pessoas estavam muito mais negativas do que os preços estão dizendo, né? Com esses dois fatores, cenário externo e um excesso de pessimismo, né, e preços muito descontados. E o que melhorou lá fora? É mais na China, mais nos desenvolvidos? Eu acho que os dois. Eu acho que o mercado americano está passando por um processo que há 6 meses atrás eu diria que era muito pouco provável que acontecesse, né? Quer dizer, você está vendo uma queda da inflação forte, né? E a inflação pode ser que chegue na metade do ano ali apontando para 2,5%, 3%, muito puxado, obviamente, por bens, né, que é a reversão da pandemia, mas não só por bens, quer dizer, acho que a parte de serviços começou a dar uma leve arrefecida, a parte de housing está melhor, a parte de alguns produtos mais voláteis está melhor, então assim, a questão da inflação melhorou um pouquinho, né, os últimos 3 CPIs que foram divulgados vieram muito baixos, né, quer dizer, dando também essa tranquilidade para o mercado. E eu acho que a grande surpresa que foi, que é o que o mercado chama de Goldilocks scenario lá fora, né? Quer dizer, que é um cenário no qual o desemprego não cai muito, ou seja, a economia americana não entraria numa recessão muito forte para combater a inflação, que causasse um desemprego muito alto, e os salários estão arrefecendo, né? Quer dizer, ontem teve uma divulgação, né, do Employment Cost Index, né, que é um índice de salário super importante americano e que mostra exatamente isso, né? Os salários que estavam subindo ali 6% ao ano, eram para 5% ao ano, com os dados de ontem, que foi 1% de remuneração no trimestre, multiplica por 4% ao ano, ou seja, é um cenário que parece ser melhor impossível, né? A inflação caindo, porém com a economia ainda forte, né? Quer dizer, sem entrar numa recessão e com salários caindo, que é uma coisa necessária para controlar a inflação. Então isso dá uma tranquilidade que o Fed pode parar de subir os juros no curto prazo, não sei se para hoje com 0,25 ou se para na próxima reunião com mais 0,25, mas o fato é que o Fed deve ao longo desse primeiro trimestre parar de subir os juros, né, e para esperar e ver qual é o impacto dessa alta das condições financeiras, dessa perda das condições financeiras, da alta de juros vai ter na economia. Né? E em paralelo a China está passando por um processo de abertura muito importante, né, para o Brasil, né? Quer dizer, a China saiu da pandemia e pivotou não só em relação à pandemia, mas pivotou também em relação à forma como ela está lidando com o setor privado, a parte de regulação também deu uma leve melhorada, a parte de housing também, que é um drag muito importante para a economia chinesa, também eles resolveram tentar fazer um bailout, tentar fazer uma operação orquestrada para tentar salvar algumas incorporadoras, salvar alguns problemas. Então, assim, o cenário da China acho que mudou, acho que da água para o vinho de outubro para cá, eu continuo preocupado tanto com China quanto Estados Unidos no longo prazo. Eu acho que as duas economias têm problemas muito graves, mas acho que no curto prazo, para esses próximos 6 meses, vai ser um vento a favor muito grande. Eu acho que o Brasil, dentro desse vento a favor, tende a ter a performance positiva, porque o Brasil, especialmente pelos investidores estrangeiros, é visto como um derivativo de China, como um play que vai muito junto com China e com mercados desenvolvidos. Então, antes de passar para o Duda, isso se reflete na carteira com posições long Brasil, um long short Brasil? Pois é, assim, quando a gente fala do long bias, né, que é o produto que a gente pode agir com mais liberdade, né, e tomar posições compradas, vendidas, né, o que a gente fez foi destravar a carteira de Brasil. A gente historicamente tem uma carteira de Brasil que roda entre 80% a 100% em ações que a gente gosta muito e que a gente não muda muito essa carteira ao longo do tempo. É uma carteira mais micro, né, a gente analisa profundamente as ações e carrega elas ao longo do ciclo. E a gente usa muito o índice futuro para proteger quando o cenário está muito negativo, né. Em cenários no qual a situação melhora muito, a gente recompra esse índice futuro e deixa a carteira um pouco mais solta para poder deixar ela ter uma performance um pouco melhor. Repara, eu não estou dizendo que o Brasil não está numa situação complicada, que a gente não tem problema fiscal, que a questão é premente uma âncora fiscal que gere uma percepção de sustentabilidade da dívida. Tudo isso é verdade, né? O que eu estou dizendo é que se a gente fizer um mínimo do mínimo do mínimo, dado o vento externo e dada a boa vontade que os investidores estrangeiros têm com o Brasil, pode ser que a gente ande dos preços atuais. Certo. Não, ficou bem claro. Boa. E você, Duda, como é que tá a cabeça de vocês lá no CAN? Não, eu acho que o Bruno colocou bem, né? Acho que primeiro o mercado ele é movido também a ambição e medo, né? E eu acho que o mood está ruim. As pessoas com caixa mais elevado, isso tem que tomar bastante cuidado com isso para você não ser contaminado. Porque você tem declaração do governo ruim, ideia ruim, e aí você fica... A execuibilidade também, um pouco disso, não é plena. Falando mais assim de posição, né, a gente persegue posição em China, a gente tem cobertura de China, a gente tem feito isso um pouco mais protegido no tempo, porque também a volatilidade é enorme. Então, eu acho que um desafio nosso é que sempre a gente, quando fala de investimento, fala de retorno ajustado ao risco. E eu diria que o mundo está com risco acima da média, né, e particularmente o Brasil. Então, eu acho que hoje a gente está mais procurando fazer em commodities, então a gente acha
que tem um pouco das commodities, com a reabertura de China, as commodities metálicas ganharam uma sustentação maior, tiveram uma apreciação muito forte de preço. Eu acho que não é preço, é possivelmente mudar de patamar. Então a gente persegue isso, né? Então tem empresas de cobre que a gente persegue, a gente é mais pessimista um pouco no carvão que a gente está vendido, a gente está um pouco mais otimista no petróleo que a gente está comprado, mas assim, a gente persegue empresas globais, na Europa mesmo, que também surpreendeu, né? Falando com o Bruno, né? Todo mundo tem que tomar um cuidado danado com o economista, né? Porque eles preveem muito mais recessões fortes do que elas acontecem, né? Aquela célebre frase, né? Eles acertaram 10 das 2 últimas crises. Exatamente, estão sempre vendo crise, né? E se consagram por isso, né? Quem acerta. Mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a Europa já não teve uma recessão que estava muito premente aí para o quarto trimestre, a questão da energia foi muito melhor. E eu tenho dificuldade de ver uma recessão forte para os Estados Unidos. Eu acho que a dinâmica da economia americana, eu concordo com o Bruno, o desemprego continua muito baixo, mas a dinâmica tem feito que os salários consigam baixar. O desemprego baixo já foi pertencente aí nas últimas décadas, aí teve inflação baixa, então a gente tem que ter bastante humildade em relação a isso, mas eu acho que o meu ponto é o seguinte, eu estou procurando gerar alfa, então estou mais beta redeado, não estou completamente redeado. Eu estou falando isso aqui numa característica não no long bias, mas numa característica do multimercado. Eu me sinto mais confortável porque a volatilidade eu acho que vai ser bastante grande e o Bruno sabe disso, a gente tem que ter uma convicção bastante grande nas nossas posições, porque vai chacoalhar no começo, porque é um ambiente de risco maior, mas eu só queria botar que a gente acha que os juros vão ficar mais altos por mais tempo do que o mercado espera. Então os Estados Unidos teve uma expectativa que antes os juros ia para 5, acima de 5, isso já baixou, mas eu acho que as pessoas estão imaginando já, o mercado precifica uma queda no final do ano, a gente acha que ele não. Eu acho que o Bruno falou bem, não aposte contra Estados Unidos e China. Ele pode até ter dificuldade no médio e longo prazo, mas assim, eu acho que o Brasil tem muito mais dificuldade no curto, no médio e no longo prazo, né, dada assim, até a nossa cultura um pouco para falar. Então, eu acho que a gente está procurando em commodities lá fora. A gente aqui no Brasil, a gente está mais protegido, então também está mais em commodities. Eu acho que tem uns capítulos que deixam o mood ruim, né? Teve esse evento de Americanas, ontem teve o evento de Light também, que abriu bastante a dívida. Eu acho que as empresas alavancadas, com esse juro de 3,75, vai ter mais empresas, então a gente está fazendo um processo seletivo setorial de empresa muito forte na parte de crédito, então acho que vai pegar um pouco na economia isso também. E os preços, eu só tenho medo do Bruno estar falando que os preços aqui no Brasil, você tem que, normalmente que você está no bull market, fica muito mais fácil, né? Você tem 82 empresas no índice, 80% delas sobem bem. Aqui, em vez de ser 80% das empresas que vão subir, vai ser talvez, que vai ser consistente, vai ser 20%. São as empresas maiores, mais estabelecidas, que gerem caixa e que não dependem muito de setores, sinceramente, de consumo que está com esses juros altos aqui, em geral, né? Tem exceções, até em consumo, uma açaí, por exemplo, uma elasticidade de renda negativa, né? Ela se beneficia até da comprometimento de renda da alimentação das pessoas com menos capacidade de poder de compra. Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas você vai ter... O que eu estou fazendo é tendo menos posições nas carteiras, protegido ainda para gerar consistentemente disso e se aproveitar, e muito ruído, né? Então hoje a gente está aqui na conferência, fala que a Ambev tem problema igual das lojas americanas, que eu não acredito, de inconsistência contábil, porque teria imposto que não estariam marcando. Então aí você se aproveita desses momentos para você fazer algumas posições e tradear, entendeu? Mas uma carteira eu acho que tem que ter consistência, tem que ter no Brasil, eu acho que ter algum tipo de proteção e evitar empresas alavancadas, empresas mais frágeis, setores mais frágeis. Antes de entrar em quais são essas empresas, como é que está dividida então a carteira na OCAN? Porque o Bruno deu uma letra ele tem uma carteira, né, estruturalmente comprada em Brasil, né, lá aproximadamente 100%, e destravou zerando as vendas de índice. Eu não cheguei a zerar as vendas de índice, mas eu diminui bem as vendas de índice. Obviamente eu tenho alguns hedges externos, eu tenho alguns hedges em commodities, se quiser carteira. A gente pode falar um pouco mais em detalhe delas, mas a carteira é um pouco mais complexa, né? Quer dizer, o que eu quero falar é que, na margem, recentemente, dado o cenário externo, né, desde o final de outubro, a Bolsa Chinesa subiu 60%. Desde o final de outubro, o dólar o dólar global perdeu 10% de valor, o euro subiu próximo a 10%, o peso chileno subiu 16%, o rand sul-africano subiu 10%, o real está
praticamente parado, né? Então, assim, a underperformance do Brasil nesse período foi uma underperformance muito grande. É muito em função das nossas questões domésticas, em função de não ter uma âncora fiscal, em função de ter muito ruído do governo, né? E eu estou tentando fazer um trabalho quase que constante de tentar olhar para o Brasil, não sob a ótica do local que está impregnado ainda com o ambiente eleitoral, com muito ruído, com muito barulho, e tentar olhar o Brasil sob a ótica de um investidor externo que está precisando tirar dinheiro ou deixar dinheiro ir para o mundo, para mercados emergentes, por conta da abertura de China, e ver o Brasil dentro dos mercados emergentes ganhar meio que por dabilhoca, a expressão que as pessoas falam, né? Quer dizer, então, para esse investidor estrangeiro faz algum sentido, e é óbvio que quando a gente fala de Brasil está barato, quer dizer, está barato num cenário no qual as coisas não explodam, né? No qual a gente não bata no muro. Né? Quer dizer, a discussão é o Brasil, será que o Brasil é um velho play, né? Quer dizer, está muito barato, ou será que é um velho trap? Né? Quer dizer, será que a gente vai pelo caminho da Argentina, pelo caminho da Turquia, ou será que a gente vai pelo caminho, né, de países que flertaram com o governo de esquerda um pouco mais complicado e no final das contas tiveram uma gestão sou e o México, por exemplo, né? Quer dizer, e que conseguiram ir adiante, né? Quer dizer, eu acho que hoje o prêmio compensa. Eu ouvindo o Duda falar aqui, eu acho que investir é você dormir desconfortável, né? Quer dizer, investir é você de fato, quando tiver muito prêmio, você topar correr esse risco, né? Porque você acha que esse é um risco bom para correr, né? Quer dizer, eu acho que tem muito alfa no Brasil, mas acho que tem muito beta no Brasil também, né? Eu acho que é uma mola que comprimiu bastante forte e eu acho que passado alguns ruídos, ou caso a gente chegue no final do ano com alguma âncora fiscal, algum IM, mas minimamente crível, né? E com o real um pouco mais apreciado e o Banco Central começa a cair os juros aqui no Brasil, eu acho que vai dar uma sensação de que a gente passou pela beira do precipício mais uma vez e não caiu, e eu acho que a gente pode ter uma apreciação de preços de ativos importante aqui no Brasil. Obviamente, desde que o mundo permaneça positivo. Você falou das posições, um ponto que ele está falando até do câmbio, a gente acha que consistentemente o estrangeiro tem colocado dinheiro na Bolsa e consistentemente o local tem tirado da Bolsa. Né? Até porque está tendo resgate em fundo de ações e com juro 3,75, as pessoas querem ficar numa zona de conforto. Que é interessante, Bruno, né? Não dá para você exatamente acertar o timing de bolsa, quanto mais quem não é especialista. Então, você tem que passar por um pouco de desconforto, um pouco da volatilidade para você conseguir chegar no Eldorado. Então, acho que isso é bastante importante. Acho que persigam um percentual investido em ações. Eu acho que não deveria ser maior que 20%. Persigam em multimercados. Os multimercados foram bem ano passado. E acho que diferente que nos últimos 2 anos que a bolsa foi muito difícil aqui no Brasil, né? Inclusive teve uma descontinuidade lá fora. É raro um bear market mais forte assim lá fora. Eu acho que vai ser um cenário diferente para os próximos 2 anos. Mas eu acho que o câmbio talvez dê um retorno ajustado a risco ainda melhor do que a bolsa, tá? Porque como tem um fluxo de entrada de estrangeiro e saída de brasileiro, eu acho que isso vai continuar. E eu acho que essa deterioração macro eu acho que as preferências estão reveladas do governo, que é fazer uma expansão fiscal. Então, eu acho que a meta, arcabouço fiscal, como está se chamando, não vai ser muito atingido, vamos dizer assim, mas assim, a gente vai ficar, acho que também a cauda larga também não é bom para você apostar. O que eu acho que vai acontecer, o juro vai ficar mais alto, então a gente tem perseguido isso aqui, alguma coisa na América Latina aplicada, alguma coisa achando que os juros vão cair na América Latina, outros vão subir. Infelizmente, acho que o Brasil, eu acho que vai demorar mais tempo para ele ver um ciclo de queda de juros, né? Acho que não vai ser esse ano, e isso não vai ser bom para a Bolsa. Não vai ser bom como custo-oportunidade, mas tem empresa que não sofre tanto com isso, tem empresa mais capitalizada, tem empresa maior, tem empresa que eu acho que vai ganhar market share. Então, acho que essas empresas que a gente tem que perseguir. Vamos entrar, então, em posições? Acho que vocês falaram... A gente pode passar por mercado como um todo, né? Porque vocês falaram até de câmbio, de commodities, também queria saber de ações, né? Primeiro, quando você fala de que o câmbio pode andar, qual que é a direção? Apostando que o real pode se valorizar? Ou... o real pode se valorizar e eu acho que, ou pelo menos assim, né, o real tem um carrego positivo, né? Então, com juro 3,75, a bolsa tem um carrego negativo, né? Quando você investe na bolsa, você está abrindo mão de se remunerar a 3,75 no ano. E quando você vende o câmbio, você, por outro lado, se você vende para 1 ano, você pega toda a parte dos juros que embute esse preço. Então, dá uma arbitragem muito positiva em relação a isso. Então, e como eu falei, né, apesar do fluxo de cambial não ter sido muito bom, né, assim, eu concordo com o Bruno, o Brasil é uma derivada de China, o Brasil é um mercado emergente, o Brasil acho que está mudando, acho que tem coisas favoráveis do governo, né, tem coisas como o meio ambiente, até a cultura que é vista lá fora, que é fundamental para ser um ambiente de investimento. Então, isso sem dúvida melhorou. E me preocupa mais a parte de economia, né, essa parte fiscal,
e acho que até monetária nessa discussão de meta de inflação, que eu acho que não vai para frente, mas já comprometeu um pouco. E fiscal, e assim, acho que fiscal e monetária, que eu acho que assim, então, governança e economia, que eu acho que seriam os pontos de atenção. Então, então acho que assim, parte desse movimento, eu acho que de você, em vez de estar de ações, acho que você esperar no câmbio ter uma valorização, mesmo que o câmbio fique no mesmo nível, você consegue ter essa reprecificação. E outro motivo de eu estar com câmbio é porque eu sou animado para o médio prazo com China, Estados Unidos, da recuperação da China agora e recuperação dos Estados Unidos mais, pode ser até mais um pouco para o ano que vem. Então, eu sou animado com commodities, eu sou animado com algumas coisas em dólar, eu sou animado com as empresas que têm presença lá fora, e essas empresas são mais dolarizadas. Então, para não ficar um pouco refém nisso, você ficar um pouco vendido no câmbio também equilibra um pouco esse portfólio. E câmbio entra na carteira de vocês, Bruno? Poderia entrar, assim, seria mais uma aposta a favor do Brasil, só que como a gente preferiu destravar a carteira e deixar a nossa aposta um pouco mais favorável, né, ou menos negativa agora desse momento acontecer, a gente já está comprado nessa carteira de ações, a gente decidiu não vender o câmbio. Eu concordo com o ponto do Duda, que é a questão do carrego, né, o câmbio tem carrego, né, e se de fato o Brasil entrar no equilíbrio que a gente gasta mais, tem um governo sol-sol, tem uns juros mais altos, pode ser que o retorno ajustado a risco do câmbio seja até melhor do que da renda variável, mas o fato é que essas ações de renda variável que a gente carrega no portfólio do fundo, a gente conhece elas há muito tempo, conhece elas muito bem, e eu acho que estão num preço bem interessante, é uma baita oportunidade. Boa. E então fala um pouquinho de posições, até também de commodities, né, que você falou de algumas que você está comprado, vendido. Aí quando você fala isso, é nas empresas produtoras fora do Brasil ou é na commodity mesmo? A gente tem commodities fora do Brasil, empresas de petróleo, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente gosta bastante. A gente tem empresa de commodities na Europa, que também está tendo uma sustentação de preço na parte metálica bastante boa. A gente também tem empresa de commodity aqui no Brasil. Então, PetroRio, que, por exemplo, o Bruno foi um acionista bastante relevante aí, que a gente também gosta. Eu acho que tira um pouco do risco político da Petrobras. A Petrobras é uma incógnita, sim, né? Eu acredito que também não vão fugir completamente do preço internacional, mas eu acho que no tempo, por ser estatal, eu acho que o case vai diminuindo, diminui o case de dividendos, que eu acho que é fundamental. Eu prefiro bem mais o case de Banco do Brasil, que eu acho que é mais protegido, e eu acho que a gestão está dando indicações de mais alinhamento com o minoritário. A gente gosta de Gerdau, por exemplo, que é uma empresa aqui dentro, lá fora. Acho que tem uma desaceleração aqui dentro no Brasil, mas é uma empresa muito bem capitalizada. Acho que isso vai melhor. A própria Vale, que ele falou que pega na veia um pouco aí, se valorizou, foi uma das poucas empresas que pegou, né? O Brasil pegou uma rebarba um pouco só do que ela foi lá fora, né? Mesmo a valorização de janeiro que a gente está falando agora, a gente fechou o mês, a Bolsa Americana fechou muito bem, o Nasdaq fechou muito bem, a China fechou muito bem, e o Brasil teve uma performance boa, mas inferior do que as outras bolsas lá fora, né? Então, você vê que o Brasil não está conseguindo gerar o alfa, que é o que a gente gosta, né? Quer falar? Não, é porque eu acho que esse ponto é interessante, quer dizer, é exatamente por isso, quer dizer, dada a performance muito positiva do mundo, com a percepção de que o Fed possa acabar o processo de biojuros, o Brasil ficou muito para trás. Se você pegar a Bolsa Brasileira, desde o final de outubro, ela está praticamente no mesmo patamar, só que a Vale, que é um papel importante da Bolsa Brasileira, subiu 50%. Né? A Renner, se não me engano, caiu 30% nesse período. Né? E outras empresas de consumo caíram muito. Por quê? Porque a perspectiva de descontrole fiscal fez com que a taxa de juros futura tenha subido bastante, né? Subiu, sei lá, de 11,5%, bateu 14%, deve estar uns 12,70% agora, ou seja, e essa percepção deteriorou muito a perspectiva doméstica. Eu acho que o prêmio está no Brasil, eu entendo a questão de commodities, eu continuo gostando de petróleo, mas a Vale, por exemplo, eu estou vendido em Vale. Estou vendido em Vale, comecei a vender minério de ferro a partir de ontem. Né? Eu acho que essa reabertura da China, e acho que até um tema interessante aqui, ela deveria acontecer e pegar muito mais na parte de serviço, na parte de consumo, e muito menos na parte de infraestrutura. Quer dizer, é óbvio que a parte de infraestrutura eles tiveram que fazer um bailout correndo para poder resolver a questão do setor de housing, que é um setor importante para a economia, pesa quase 25% da economia, housing, setores correlatos à infraestrutura, mas eu tenho sérias preocupações do patamar sustentável de demanda por minério de ferro da China e de demanda por aço da China. Né? Eu, quando penso, e a gente vê uma série de estudos, a gente vê que com base na população chinesa que começou a decrescer, né? Quer dizer, até semana passada, ou retrasada, sei lá, a Índia passou a China em número de população, a população da China vai começar a cair. Eu acho que a China já está chegando perto de um patamar de urbanização recorrente de longo prazo, e a gente acha que o consumo de aço e o consumo de minério de ferro deveria cair ao longo do tempo e não subir, né? Tirando o fato que a Vale
vem tendo uma gestão operacional um pouco mais atrabalhada, entregou um guidance de produção ontem, é bastante fraco na parte de custos, na parte de licenças ambientais, quer dizer, então eu acho que a Vale surfou muito bem, serviu muito como esse cavalo do Brasil para pegar a reabertura de China, mas nesse patamar de preço eu me sinto mais confortável de vender a Vale do que estar comprado. Aí quando você vende a Vale, acaba sendo um long e short, como é que... A gente tem uma posição de petróleo bem grande, né? Quer dizer, seja pela PetroRio, que foi um papel super importante para a gente, como o maior gerador de alfa da história da empresa, e algumas apostas pequenas, PetroRecôncavo, por aí vai. Eu concordo com o Duda que a Petrobras é super complicada, apesar que se eu tivesse que botar uma arma na cabeça, eu compraria a Petrobras e não venderia, porque eu acho que tem tanta gordura lá que eu acho que esse prêmio de risco vai acabar sendo absorvido de uma forma ou de outra, né? A gente tem a posição que a gente fez em petróleo futuro, também fora do Brasil, que eu acho que com a abertura de China deveria ganhar bastante, né? Então, como nossa posição em commodity é muito grande, especialmente na tese via petróleo, empresas de petróleo, a gente se sente confortável de, nas commodities metálicas, vender um pouco de Vale, vender um pouquinho de minério de ferro. E repara, não é que eu estou vendido e estou apanhando esse tempo todo. Eu passei a vender recentemente, quando a Vale passou dos $94 agora, eu falei, poxa, acho que está de bom tamanho para mim, acho que a partir daqui eu não consigo mais ver uma relação de risco-retorno tão boa quanto outras coisas que eu vejo na Bolsa Brasileira. O interessante que o Bruno está falando é a gente investe também bastante lá fora. E hoje eu estou com 80% dos investimentos aqui no Brasil. Ou seja, apesar de eu estar procurando gerar mais alfa, ou seja, não estou apostando contra, mas também não estou apostando tanto a favor, porque acho que tem muita volatilidade no caminho, eu me voltei mais aqui para o Brasil, porque acho que as oportunidades aqui aparecem, né? Um setor interessante é bancos, né? Porque com esse nível de inadimplência maior, essas dificuldades, tem bancos que eu acho que vão sofrer mais nesse processo, e tem bancos que eu acho que vão passar bem, vão ganhar até mercado, mas assim, é um setor que vai ser curioso, assim, vai começar a temporada de resultados, e eu acho que os resultados vão ter que marcar Americanas, acho que vai ter bastante gente, acho que talvez sofrendo, foi um setor assim, meio vencedor, né? Teve muita coisa de empresa de disrupção, de empresa crescendo bastante, banco digital, e acho que as coisas assim, tem que baixar a bola, né? O Brasil ficou com um risco maior, eu acho que as coisas você tem que ir mais onde você tem uma assertividade, efetivamente ganho maior. Vamos dar uma passada então em bancos, porque nesses 6, 7 meses de market makers, a gente já teve gestor compradaço em bancos, aí quando falo bancos é Itaú, Bradesco, ou então comprado em XP, BTG, alguns short até em alguns bancos, né? Tanto os bancos grandes quanto os digitais, plataformas. Como é que está a cabeça de vocês para o setor financeiro como um todo? O que vocês têm, o que vocês não têm, o que vocês têm short, enfim, como é que vocês estão vendo esse setor? Tá, eu acho que assim, o Brasil tem sempre que ter um Warren Buffett ajustado, né? Assim, porque os Estados Unidos é sempre uma corrente para frente te leva, né? Você tem que ver um pouco de valuation, né? Os bancos efetivamente são baratos hoje, são o value play. Mas eu acho que nos próximos 1 ano ou até 2 anos, alguns bancos vão passar por bastante ajuda no seu balanço. Então, acho que o Santander e o Bradesco não é para você estar, e eu acho que é para estar underweight forte aí, porque, assim, apesar do, claro, já reportaram alguns resultados ruins, mas acho que vão reportar resultados ainda piores, por Americanas e por perspectivas futuras, tá? Da mesma forma que você começa a ficar um play mais simples, entendeu? Então, eu prefiro Cielo, Keystone, Pags, assim, que foram empresas disruptivas, mas que hoje em dia você tem que ter um pouco de cautela, a geração de caixa não vai ser tão fácil, o crescimento não está tão fácil, como afim Nubank e o Inter estão sofrendo mais dificuldades. Eu acho que nesse cenário você tem o Banco do Brasil, que aí eu acho que sofre menos, então, possivelmente por interferência do governo, então eu acho que está muito bem encaixado, acho que as escolhas da presidente que a gente conhecia particularmente foi boa, eu acho que as escolhas do grupo corporativo ainda estão prevalecendo, um pouco diferente do que aparentemente na Petrobras, então eu acho que aí tem muito pouca mudança, tem uma vantagem também ligada ao agro, que eu acho que infelizmente, né, apesar de ser commodity, isso que tem andado no Brasil, mas nesse momento em que a parte de consumo assim não funciona tanto, a gente se volta para o que aguenta muito mais desaforo aqui no Brasil, que é a parte agro, então eu acho que o Banco do Brasil vai bem. E a gente vai ter uma safra recorde, né, Duda? Você pega a safra de soja, vai crescer 20% esse ano, quer dizer, 20%, os grãos, como todo soja, vai crescer até mais do que isso, né, quer dizer. Que é um grande diferencial do Banco do Brasil. Perfeito. É que as pessoas não entendem a mágica do Banco do Brasil, está corretando maior que o Itaú, e acho que a grande mágica principalmente é isso. E acho que Itaú e BTG também passam melhor por esse cenário, né? Apesar de que vão ter que também uns ajustes e vai ter uma incerteza, né? E eu acho que o risco, de novo, estou fazendo mais um play relativo aqui em bancos,
E tem que tomar um cuidado também para o mudo não te contaminar muito, tá? Mas acho que vai ter volatilidade e oportunidade. Não sei se o Bruno concorda aí nos bancos. Tá, mas pelo que eu senti, sua preferida ali é Banco do Brasil. Banco do Brasil e Itaú e BTG. Relativo. Contra e Santander e Bradesco, acho que vão sofrer mais. E você, Bruno? Concordo com a tese do Duda sobre o Banco do Brasil, acho que está corretíssimo, então acho que está na mesma ponta, né? Também concordo que o Bradesco e o Santander vão ter anos mais complicados, né? Que a gente não está tocando e não está fazendo nada nesses bancos. Se eu tivesse que fazer uma coisa, eu teria Itaú nesse patamar, nesse preço. Eu estou muito bem impressionado com a gestão do Itaú e com as decisões recentes do Itaú, então acho que para comparar os bancos incumbentes, eu tenho Itaú, apesar de não ter nenhum banco incumbente agora. Eu gosto das plataformas financeiras ainda, apesar de achar que com esses juros de 14%, 3,75%, elas tendem a sofrer bastante, né? Quer dizer, ou não ter um net inflow mais baixo, ter dificuldade para poder monetizar esse pool de clientes que eles têm, mas acho que é uma tese secular, uma tese de longo prazo, e eu continuo achando que tanto o BTG, não é uma plataforma financeira, o BTG é um banco mais completo, né? Mas eu gosto do BTG e aí gosto do XP, apesar da XP ter sido um erro muito grande nosso. Bom, quero falar de mais 2 setores agora nesse reta final de papo. Vamos falar de varejo e também do setor de energia, transmissão e utilities em geral. Começar com varejo. Bom, a gente teve o caso de Americanas, né? Não sei o quanto que isso chama atenção, impacta não só o investimento no setor, nos pares, mas o setor de varejo como um todo, até antes desse fenômeno, ele já passou várias vezes no Market Makers com gestores que estavam comprando varejistas que podiam se beneficiar de incentivos do governo a classes mais baixas e gente evitando ao máximo varejistas porque uma piora da economia ia pegar em cheio nelas. E tem também aquelas varejistas que conseguem, de certa forma, se blindar, né? Seja por caso de açaí, que você já falou, ou até empresas que atendem um público mais de alta renda, né? Como é que o setor de varejo está inserido na carteira de vocês? Posso começar? Eu particularmente eu concordo com o diagnóstico, eu acho que dado que o Brasil não deve crescer tanto esse ano, se é que vai crescer alguma coisa, eu acho que o setor vai ter um ano difícil, né? Não só pela questão do baixo crescimento, mas pela questão também da inadimplência. O consumidor tem um comprometimento de renda muito grande para pagar dívidas, né? Então assim, o cenário de fato é negativo, né? Quer dizer, o que me faz estar comprado do setor de varejo e estar apostando em várias ações do setor de varejo é o preço, né? Quer dizer, eu acho que o preço está compensando isso, né? Eu acho que quando eu olho para empresas líderes setoriais, Renner, Vivara, Localiza quando é varejo, mas Localiza, Soma, Arezzo, a própria Centauro está 8 vezes PL, quer dizer, assim, com múltiplos muito baixos, né? Quer dizer, múltiplos baixos com margens muito baixas, né? E para melhorar a situação com uma posição competitiva muito boa, né? Quer dizer, essas empresas que são essas líderes setoriais, elas estão com a concorrência em frangalhos, né? Elas vêm ganhando market share sustentavelmente ao longo do tempo, né? Quer dizer, e com a crise acelerou muito esse ganho de market share, né? Então eu vejo empresas líderes, líquidas, com múltiplos baixos, com margens baixas e com uma posição competitiva muito forte, né? E essa combinação é muito difícil de você ver, né? Quer dizer, historicamente, a gente para comprar essas empresas, a gente sempre pagou prêmio, né? Agora está tendo um desconto muito grande vis-à-vis a preço histórico, vis-à-vis o setor lá fora, né? Então, assim, olhando pela ótica de preço e tentando sair um pouquinho do cenário, né, mais negativo, mais turvo, eu estou animado com o setor e estou comprado em algumas empresas do setor, sim. Mas animado de que tamanho? E quanto ele representa na carteira? Por volta de 20% full. Isso é uma posição grande? Grande, é média para alta. Tá, boa. E você, Duda? Acho que o case que você colocou, né, que o governo poderia favorecer por um lado, porque o lado do empréstimo, o lado do estímulo ao consumo poderia favorecer. Eu gosto muito da frase do Friedman, né, eu sou bem liberal, que ele fala que é mais importante do que como o governo pode proteger você, como você pode se proteger do governo, né? Porque o estrago que você está fazendo com o juros ficar alto, que você não fazer uma meta fiscal, é muito maior do que qualquer estímulo que você vai fazer em termos de empréstimo e de estímulo ao consumo, né? Eu estou mais protegido no setor de consumo, né? Então eu citei açaí e eu concordo com o Bruno, tem empresas que eu acho, para mim, outra coisa bastante importante que eu acho no conceito que a gente tem na OCAN, né? OCAN quer dizer ser restringir, simples e essencial, com custo de oportunidade de 15%, acho que as empresas têm que crescer, porque senão você vai cair no valuation trap de empresas que algumas até do varejo que foram icônicas, mas acho que não estão crescendo tanto, né? Então a Natura foi um case que eu acho que não está crescendo tanto, a própria Renner eu acho que deu um downgrade um pouco no parte de crescimento, mas eu concordo com o Arezzo, eu concordo com o Soma que está crescendo bastante, eu acho que tem esse case efetivamente, e a própria Localiza, que eu acho que está com um crescimento bastante grande. Então eu acho que empresas que
que são grandes, que estão crescendo, mas acho que um pouco protegidas em outras empresas aí que acho que não estão crescendo no consumo porque o cenário realmente não é favorável com juros altos. Bom, e no setor de utilities, né, as empresas mais de energia, né, saneamento, muita gente tem colocado esse setor como aquele setor perfeito para esperar para ver, né? São empresas mais previsíveis, que têm geração de caixa, então conseguem trazer um retorno mais previsível para os investidores num cenário tão complexo como está o Brasil agora. Tem sempre uma parcelinha ali na carteira dos gestores. Na de vocês também? E quais empresas do setor que vocês gostam? Temos, né, um dos setores que é um dos pilares que a gente tem carregando, né, quando eu olho o portfólio eu vejo a parte mais defensiva do portfólio, vamos botar assim, petróleo e ações de petróleo e utilities. Né? Utilities a gente tem o grosso em Equatorial, Eneva e tem um pouquinho de Sabesp, tá, no display de privatização aqui. E eu acho que pela primeira vez em muito tempo a gente está sendo muito bem remunerado para carregar essas plataformas de crescimento. Né? Quer dizer, você pega a Eneva, é uma baita plataforma de crescimento no setor de gás no Brasil, ela sempre tradou ali com prêmio em relação ao que seria o valuation justo, com base nos ativos que ela tem, né? E hoje você tem uma taxa interna de retorno embutida no preço da ação no mercado, de uma coisa próxima a IPCA mais 13, IPCA mais 14, o que é muito alto, né? Quer dizer, mesmo com a CNTNB a 6,5, né? Que é juros longos no Brasil, reais a 6,5, a empresa está com baita prêmio em relação aos juros reais longos, né? Então acho que eu estou sendo muito bem carregado para comprar essas empresas com base no que elas são hoje, sem nenhum tipo de crescimento futuro, né? Idem para Equatorial. Equatorial deve estar alguma coisa próxima a IPCA mais 10, IPCA mais 11, e é um setor até mais protegido, se você parar para pensar, porque quando o retorno dos ativos do governo da DNB ela sobe muito, quer dizer, a empresa tem um reset tarifário de 4 em 4 anos, e para entrar na conta do WACC da empresa, o título do governo entra na composição do WACC da empresa. Né? Então, o setor que, até sob esse ponto de vista, está protegido. Você está resetado, né, a sua taxa interna de retorno daquele investimento de 4 em 4 anos. Né? Então, assim, eu gosto bastante do setor. E eu acho que nessa parte do portfólio de compounder, de geração de caixa mais previsível, de seguro, é uma baita peça nesse quebra-cabeça aí. Só antes de passar para o Duda, a gente está gravando uma quarta-feira, aqui no evento o governador de São Paulo, Tarcísio, vai falar agora à tarde. Tem chance dele falar alguma coisa que pode deixar mais otimista ou pessimista no case de Sabesp, ou independe do call de privatização? Eu acho que a Sabesp, a Zeriza, como ela é hoje, quer dizer, é um investimento sou no preço atual, porque a empresa de fato tem um desafio de gestão muito grande. Eu acho que eles vão tentar privatizar a empresa, acho que é um desafio muito grande, envolve negociar contratos com municípios, envolve uma série de medidas que demoram para acontecer, mas o governo está no começo e o governo tem vontade de fazer, eu acho que eventualmente vai acabar acontecendo. Boa. E você, Duda? Bom, primeiro eu queria falar um conceito, né? Porque eu falei que o Brasil precisa do Warren Buffett um pouco ajustado, né? Mas acho que uma coisa que prevalece no Warren Buffett é que cash is king, né? A geração de caixa é importante. Porque tem até empresas boas que às vezes tem que passar uma ponte e queimar a caixa com esse nível de juros, com esse nível de rolagem que é mais complicado, empresas alavancadas não vão passar bem. Então, acho que o case de Equatorial é muito dominante, porque ela é consolidadora, possivelmente, ou talvez provavelmente até vai aparecer mais oportunidade de M&A. Ela está, assim, efetivamente bastante focada, inclusive até na parte de Tem planeamento. uma alavancagem alta, né, Duda? Está com quase 4 vezes de debit, né? Do ponto de vista é um pouquinho mais complicado, né? Mas assim, eu gosto do case de Eneva, mas o Eneva, teoricamente com esse preço de energia um pouco melhor e menos despacho, o resultado é um pouco mais à frente. Concordo. A taxa de desconto é maior. Talvez a nossa taxa de desconto esteja um pouco diferente. Talvez você esteja mais animado com juros mais de médio prazo. Eu acho que é mais incerto, tá? De novo, eu acho que aqui é muito mais pegar o mais certo do que o incerto, tá? Então, eu acho que também não tinha problema. Acho que se chamassem pra gente, fizessem uma aquisição muito boa e fizessem um pequeno aumento de capital, eu acho que o mercado não teria problema em acompanhar, né? Assim, eu acho que com uma história boa e fazendo sentido. Então, eu acho que a Equatorial é bastante dominante. E eu concordo assim, com o Bruno. Eu acho que não só a Sabesp, como a própria Copel, possivelmente a CEMIG, só que todas elas, né? Talvez acho até que a Copel está um pouco à frente, né? O Tarcísio já falou que vai para final de 2024 a privatização da Sabesp, né? Quando o governo fala isso mais de um ano e meio, já ficou para 25, né? Então é um processo demorado que você tem que ver e conseguir passar, né? Então as coisas só demoram, tem que ter um pouco de paciência e aguentar muita volatilidade no começo, mas acho que a Sabesp te protege um pouco por valuation, e eu acho que a CEMIG tem intenção do Zema há bastante tempo, talvez demora um pouco mais, a Copel acho que está um pouco mais adiantada. Mas eu acho que sim, no final do dia, acho que a Equatorial é bastante dominante, eu concordo com o comentário do Bruno. Tá, para fechar, a gente teve uns casos de empresas na Bolsa que movimentam muitos investidores de pessoa física e também alguns casos de empresas que estavam na carteira de muitos gestores e que não tiveram uma performance muito boa, né? No caso das ações de gestores, né?
Apvida, Natura, né? Empresas que tiveram um problema aí no curto e médio prazo. E aí você pega aí Americanas, Zirb, empresas que o varejão ali, nossa audiência ali mais principalmente da Fintuit, comenta mais. Algumas dessas empresas estão no portfólio, estão no radar. Vocês têm algum comentário sobre talvez essas empresas muito mais fora do consenso, ou que já foram consenso e hoje talvez não seja mais? Acho que eu voltei a comprar a Apvida, uma posição pequenininha, tá morro de medo, né? Porque ninguém sabe qual é o patamar sustentável de margem da empresa, mas parece que tem muita coisa no preço já, né? Então eu botei um pezinho pequenininho, né? Quase com fear of missing out, né? Em Apvida. Acho que dessas empresas um pouco mais polêmicas foi o que a gente voltou a comprar. A gente tinha muito no passado, a gente zerou com a deterioração operacional da empresa, a gente voltou a comprar uma posição pequenininha agora. Legal. Dessas que sofreram mais, a gente comprou um pouquinho e estamos protegidos em outras coisas no varejo, também ligadas a isso, que é a Magazine Luiza, né? Porque eu acho que a Meli fez um movimento bastante bom, acho que a Meli talvez seja a grande vencedora, mas acho que a Via Varejo não vai conseguir se apropriar a grande parte dessa oportunidade de crescimento, porque ela está mais endividada, está menos focada até na parte de sellers ali, que é o 3P. Então a Magazine Luiza eu acho também a posição pequena, mas eu acho que assim, o resultado do quarto trimestre, eu acho que eles já estão mais encaixados, estão com crescimento, passando por esse ambiente difícil. Então acho que passa um pouquinho melhor aí, mas assim, totalmente protegido como está no consumo. Acho que dessas que sofreram, eu comentaria essa. A Magalu subiu, acho que 70% mês passado? Foi 60%, mas assim, também caiu 90%. Sim. Mas então, depende de quanto você comprou. É difícil, né? Assim, a nossa parte de gestão, você tem que ter um pouco a noção da referência do preço. Eu também não comprei esse nível de preço agora, né? Eu comprei um pouco mais, mas eu acho que assim, no fundo é muito sensível, né? Eu acho que assim, é muito importante, acho que dessas empresas que sofreram bastante, que as pessoas ficam tentando pegar, que as empresas estejam encaixadas e você veja uma trajetória de melhora e de lucro, né? Porque senão vai ficar no valuation trap, que vai ficar barato, que é um barato que vai ficar barato. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Gente, para fechar, vocês dois, além de ter muito tempo de mercado, vocês também fundaram suas empresas que vocês trabalham. E a indústria de fundos, né, tá passando por um momento, né, 2022, tivemos uma onda muito forte de resgates, principalmente em fundos de ações e multimercados. Como vocês, na figura de executivos, como é que vocês estão enxergando esse momento da indústria de fundos e se vocês veem uma melhora aí para 2023, depois da onda de resgate que a gente teve em 2022? Eu acho que é muito em função da taxa de juros, né? Quer dizer, a verdade é que com essa taxa de juros na casa de 14%, né? Quer dizer, um pouquinho mais de 1% ao mês, o investidor se sente muito confortável de comprar investimentos em renda fixa, em especial porque tem muita coisa isenta de imposto também, né? Então você ganhar 1% ao mês sem pagar imposto é um competidor complicado para a gente bater, né? Mas é o que o Duda falou, quer dizer, esses juros não vai ficar nesse patamar para sempre, porque não é viável, não é sustentável que esses juros fiquem nesse patamar para frente, né? E o nosso business é a coisa mais cíclica do mundo, né? Já passou por momentos muito bons, momentos muito ruins. Foi um ano muito ruim ano passado, esse ano principalmente vai ser um ano mais complicado, mas o jogo aqui é uma maratona, né? Não é o sprint de 2023, né? Pegando um gancho que ele falou, né, que esses juros não vão ficar nesse patamar, né? Tem uma chance dele ficar nesse patamar, né? Se a inflação subir. Então, eu acho que também... Eu refiro ao juros real, né? Quer dizer, o Brasil está pagando 9% de juros real. 9% de juros real é o patamar de juros real mais alto da história do Brasil e comparável com o governo Dilma, né? Acho que um paralelo que acho que vale a pena fazer aqui o mercado hoje está precificando no juros real e está precificando no múltiplo das empresas da Bolsa que o Brasil vai ter um ano de 2023 e 2024 como foi o ano de 2015 e 2016. Ou seja, a pergunta que eu faço e que eu deixo aqui no ar é: será que a gente vai ter um ano ruim? Com certeza. Será que a gente vai ter um ano tão ruim quanto foi o governo Dilma? Será que a gente vai capotar como no final do governo Dilma? Acho que não. Então, quando eu falo que eu estou menos negativo, é porque eu acho que vai ser ruim, mas não acho que vai ser tão ruim quanto foi no governo Dilma. Eu estou querendo dizer que tem uma saída. Acho que o juro real não vai ficar nesse nível. Inclusive, a gente tem a aposta que o juro real vai fechar, mas estamos comprados ainda nos juros nominal. Então, é uma saída que você tem uma inflação um pouco maior. Que aí você, o que a gente também já não vê há algum tempo, talvez uma inflação nos níveis tão mais altos, mas você se equilibrar um pouco por aí, eu acho que vai ter uma preocupação, mas eu acho que isso é possível. O meu gancho só é que nesse ambiente de maior risco, acho que é bastante importante que você tenha empresas com pricing power de uma inflação mais alta. Esse é o gancho. Eu concordo com você. Esse é o gancho que eu queria fazer, porque nem ele falou que tenha medo, acho que tenha muito medo no ambiente de
de mais risco, né? Se der errado, a inflação vai resolver o problema e para você estar comprado em ações, tem que estar comprado em ações que são ações que consigam se proteger da inflação. Que consigam Concordo. passar por esse ambiente. É só esse ponto que eu queria fazer. Bom, vou liberar vocês, que agora vai voltar as reuniões aí. Brigadão, Bruno, Duda. Difícil juntar a agenda de vocês em São Paulo, então fiquei bem feliz que a gente conseguiu ter esse papo aqui. Obrigado mesmo. Obrigado a você, gente. Obrigado. Bom, tá ótimo, cara. Queria agradecer. Peguei num timing tão bom que o Palmeiras ganhou aí, então não foi nem amassado aqui, mas ele ainda me deve 2 almoços que ele não pagou por derrotas do Palmeiras. Verdade. Mas, Se botasse eu vou sempre cobrar. Eu tô achando ótimo que ele não paga, porque eu sempre cobro aqui ao vivo. Bom, beleza. Valeu demais. Vou pagar esse almoço aí. Quando você quiser, é só vir para São Paulo que eu pago. Pessoal, aqui, né, para fechar, brigadão aí pela audiência. A gente tem aqui mais conteúdos do Market Makers direto do LAIC, o evento anual do Credit Suisse. E a gente se vê numa próxima aqui. Até mais. Tchau.